tudo isso faz parte da nova ordem mundial. Tudo, irmãos. Não existe nada disso que não esteja dentro do sistema da nova ordem mundial. E aconteceu essa semana, né? Junto com o terremoto, irmãos, da Venezuela. Eu estava analisando, você sabe que a ONU pediu liberação da mídia da Venezuela. O que você está assistindo pela televisão do que aconteceu na Venezuela não é nem 10% do que verdadeiramente aconteceu. Irmãos, o número de pessoas que estão soterradas na Venezuela é imenso. Tem muita gente. Até agora está chegando a 1.000 mortos e vários desaparecidos. Então, assim, não tem equipamento para tirar as pessoas. Não tem equipamento para tirar as pessoas. Mas no primeiro dia, o alerta dos Estados Unidos foi de 10 a 100 mil mortes na Venezuela. Então, a mídia está filtrando. Eu digo isso porque quando aconteceu a catástrofe no Rio Grande do Sul também, o número de mortos era 100 vezes maior do que foi noticiado pela mídia. Eu não sei se isso é uma estratégia da mídia para não causar tanto pânico, tanto pavor, mas o que nós estamos vendo na Venezuela, irmãos, é algo assim assustador, tá? E a gente pode, né, pensar em terremotos nessa magnitude. A gente sabe que pode ter influência humana, a gente sabe disso, né? A gente sabe. E existe coisas, irmãos, que eu quero colocar aqui para vocês, né? Que sempre passa pela gente desapercebido, mas o que deu de destaque? Presta atenção que tanto aqui em cima, como aqui embaixo, você tem antenas. Nos dois você tem antena. E você tem as taças, né? Aqui do lado esquerdo, você vê uma taça. Você vê uma taça ali, ó, do lado esquerdo. Ó, você vê uma antena lá em cima, uma antena aqui em cima e uma antena aqui embaixo, ligando frequências. E você tem duas taças, uma exatamente no mês de junho. Vocês conseguem identificar a taça aqui, ó, com o líquido saindo para fora, dando noção de um terremoto? E aí, se for verdadeiramente, irmãos, por exemplo, no início da Copa aqui, ó, que foi em julho, provavelmente em agosto nós teremos outro terremoto. Okay. Você vê aí gelo derretendo na capa. Você vê muita coisa acontecendo, né? Então, essas duas taças, elas nos dão noção de que pode ter sido programado. Outra coisa, irmãos,
quero colocar um influenciador venezuelano falar o que eu quero mostrar para vocês, porque esse influenciador venezuelano, espera aí que eu vou, ele está falando, esse influenciador venezuelano, ele está dizendo sobre no dia em que houve o terremoto, no dia que teve o terremoto, é esse aqui. No dia que teve o terremoto, olha o que ele está dizendo. Em Venezuela não é casualidade. Miren. Olha o que ele está dizendo. A música que eles cantam é um santo lá, né? É que a terra vai tremer. Durante años, millones de venezolanos hemos cantado esta canción, la hemos gritado, la hemos bailado, la hemos celebrado como parte de nuestra cultura. Pero casualmente, este 24 de junio, cuando miles de personas gritaban a todo pulmón, tiembla, la tierra tembló de verdad. Dice que muchos van a decir que es una simple casualidad. Então, veja bem, todo mês de julho é comemorado a festa de São João e eles tocam tambores e declaram que a terra vai tremer. Pero y si no, si se trata de un tema espiritual, si se trata de un castigo divino, Dios nos dice que no creamos ni tengamos dioses ajenos a Él. Y la Biblia dice que la palabra tiene poder, y esta es la mejor prueba de que la palabra tiene poder. Hace muchos años atrás, Chávez dijo que se... Olha o que Hugo Chávez disse. La naturaleza se ponía contra él, iba en contra de la naturaleza. Se a natureza viesse contra ele, ele iria contra a natureza. La naturaleza acabó con Vargas. Venezuela lleva años viviendo una batalla que va más allá de lo político. Mucha gente habla sobre temas espirituales, brujerías, de pactos, de muchas cosas que forman parte en las conversaciones. E aí vem outra coisa que surgiu agora, né, sobre a Venezuela. Existe outra coisa que são os bruxos, né? Tem um camarada venezuelano falando sobre os bruxos cubanos que trabalham em cima do governo. Diz que tanto Hugo Chávez como Maduro nunca foi morto porque os demônios avisavam todos os planos de tirar a vida deles. Todas as vezes que a CIA, o FBI quis, as entidades anunciavam a eles. Agora, irmãos, foi bem no dia de São João em que eles cantam, a Venezuela toda canta e invoca que a terra ia tremer. E o que vocês acham da terra ter tremido exatamente como foi cantado? Infelizmente, muita gente não quer enxergar que o mundo espiritual é real, né? Agora, quando ocorreu, né, essa questão da Venezuela, você sabe que a Venezuela não está sendo controlada só pelo governo americano. A Venezuela está sendo controlada também por 6, segundo dizem, 6 megas empresários, que é eles que estão tomando as decisões na Venezuela. É eles que estão tomando as decisões na Venezuela. E aí existe um movimento, irmãos. Você tem noção, foi hotéis, prédios, condomínios inteiros vieram no chão e muita coisa vai ter que ser reconstruída, né? E alguém vai lucrar com tudo que vai ser reconstruído. Mas a gente precisa entender que no mesmo dia, deixa eu até colocar outra imagem para vocês aqui, no mesmo dia, na realidade, na Venezuela, irmãos, foi 3 terremotos. Foi 3, né? Mas só para vocês entenderem, irmãos, olha aí, ó.
A gente teve terremoto no Japão, na Califórnia, Nova Guiné e Filipinas. E o que me chocou quando eu vi essa imagem aqui, que eu já estudei, né, sobre o anel de fogo do Oceano Pacífico. E é este anel que você está vendo aí que determina todas as catástrofes climáticas que ocorrem. Aqui é região vulcânica, é aqui que o magma da Terra está muito aquecido, né? Tem até o hino da Mares, né? O magma da Terra está superaquecido e ela fala dos vulcões e tal, tal, tal. Então, veja bem, é nessa região do Círculo de Fogo do Pacífico que está concentrada toda a movimentação de catástrofes climáticas. E aí, no mesmo dia que me dá 2 megaterremotos na Venezuela, a terra treme na Califórnia. É grave esse nome, Califórnia. Japão. Aí eu iniciei a live aqui, a irmã falou de um tufão que está chegando no Japão. E a irmã Raquel está falando também que está acontecendo muito terremoto. Muitos terremotos no Japão, mais do que o normal, porque é normal tremer lá, né? É normal ter tremores de terra no Japão, só que diz que está anormal o que está acontecendo. Está tendo muitos tremores de terra no Japão. Aí nós tivemos terremoto em Nova Guiné, e tivemos terremotos nas Filipinas. Mas o maior foi o da Venezuela, que eu vou dizer novamente. O que aconteceu na Venezuela, o que a mídia está passando, não é nem 10%. Tem muita gente soterrada na Venezuela. A ONU, eu vi um pedido da ONU para pedir, porque existe a questão da mídia ser controlada pelo governo na Venezuela, a mídia ser controlada pelo governo, e a ONU está pedindo liberação, né? E veja, irmãos, através de um mega terremoto desse, abriu um precedente. A Venezuela não pode negar apoio de ajuda humanitária. Quem está mandando ajuda para dentro da Venezuela? Que existia coisas que estavam intactas sem o governo poder não abrir ainda para a América. Israel, Estados Unidos, El Salvador. Junto com a ajuda humanitária, vai um monte de agente que vão ficar posicionado para mudança do regime. Eu tenho certeza que eles vão criar uma narrativa de uma eleição na Venezuela esse ano ainda para tirar a atual presidenta da Venezuela e colocar um de direita. Então, veja que eles não podem negar ajuda humanitária, porque o que mais eles... Irmão, tem muita gente. Eu vi um vídeo de um jovem da Desespero, não estou colocando aqui, mas está aí na internet, talvez alguém viu esse vídeo, o jovem dizendo, não tem como tirar, nós não temos ferramentas, as pessoas estão debaixo dos escombros e não tem como chegar até elas, porque eles não têm como entrar. Então, está indo para a Venezuela ajuda do mundo todo. E principalmente dos Estados Unidos e Israel, que não vai chegar lá só ajuda humanitária. Vai chegar lá também muitos agentes disfarçados para ver o que está acontecendo de perto. Então,
eles vão usar essa brecha para se infiltrarem, e isso já abalou toda a estrutura, né? Toda a estrutura. Só que o que mais chamou a atenção, irmãos, presta atenção, que enquanto deu o terremoto aqui no Japão e na Califórnia, essa semana, 8 dias atrás, olha só, 8 dias atrás, a revista Oeste lançou essa reportagem. Por quê? Isso daqui, irmãos, é na Califórnia. Agora, o que a gente precisa entender da Califórnia? A sede das maiores empresas de tecnologia do mundo está no Vale do Silício, na Califórnia. Então, veja bem, falha de San Andreas, a gigantesca rachadura de 1.200 quilômetros, que pode provocar o próximo grande terremoto da Califórnia. Olha a data aqui, ó. Dia 20 de junho de 2026. É uma das estruturas mais conhecidas do planeta e apresenta uma das principais fontes de atividade sísmica dos Estados Unidos, localizada na Califórnia. Ela marca o encontro entre duas gigantescas placas tectônicas que estão em movimento constante. Ao longo dos seus cerca de 1.200 quilômetros de extensão, a falha acumula tensões que podem ser liberadas de forma repentina, provocando terremotos capazes de causar grandes impactos humanos e econômicos. A falha de San Andreas é uma falha transformante, uma estrutura geológica onde duas placas tectônicas deslizam lentamente, uma em relação à outra. Nesse ponto, a placa do Pacífico move-se em relação à placa norte-americana, gerando deformação contínuas na crosta terrestre. Esse movimento ocorre lentamente, em uma velocidade de alguns centímetros por ano. Apesar de parecer insignificante, o deslocamento acumulado ao longo de décadas ou séculos gera enormes tensões que acabam sendo liberadas em forma de terremotos. Dá para ver do espaço, né, a falha. Só que, irmãos, se nós tivermos um mega terremoto na Califórnia, acabou. Ela pode movimentar a placa. E aí, imagine, são duas placas que podem deslizar e podem causar. Alguns dizem que São Francisco, o Vale do Silício e outras regiões podem ser totalmente tomadas por uma tsunami. Totalmente tomada. Eu fugi do frio, irmã Josiane, em nome de Jesus. Diz que hoje em Curitiba, acho que é por isso que o irmão Miros não chegou ainda, deu -4 em Curitiba hoje, né? Misericórdia. Então, o que eu vejo, irmãos? A gente está numa era, eu tenho batido nessa tecla com vocês, mas parece que quanto mais a gente fala, a gente fica até chato falando. Mas, meus irmãos, amados irmãos, queridos irmãos, a gente está numa era apocalíptica que tudo pode mudar, né? A gente vê o posicionamento do Apocalipse, essa é a palavra certa. O Apocalipse, ele está posicionado
diante de nós. Então, eu vejo que os selos, os cavaleiros do Apocalipse estão posicionados. Os anjos com as trombetas estão posicionadas. Os anjos com as taças da ira de Deus estão posicionados. Está tudo posicionado. Tudo posicionado. E é baseado na palavra da irmã Adriana, irmãos. Dia 1º nós vamos começar o nosso jejum. E Deus falou fortemente comigo. Deus falou fortemente comigo essa semana, na oração pela manhã. Eu ainda sou o Deus do impossível. Deus falou fortemente ao meu coração. Eu ainda sou o Deus do impossível. E eu creio que Deus vai operar coisas sobrenaturais no nosso jejum do mês de julho, que vai do dia 1º ao dia 7. Você não pode perder esse jejum, que vai ser sobrenatural. Nós estaremos ao vivo todos os dias, às 6 horas da manhã. Todos os dias. Todos os dias, do dia 1º ao dia 1º ao dia de número 7.